mais uma vez a voz do Senhor traz até vocês mais esse programa abençoado que vai de encontro às necessidades de todos aqueles que amam ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta vez nós vamos ler a escritura que está em primeiro ao livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeiro epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu tenho a inteira certeza, conforme já mencionado, que vocês serão abençoados. Não deixe nada roubar sua bênção neste momento, preciosos ouvintes. Antes da escritura, faremos uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para apresentar este programa, ó Deus, para levar a Tua palavra aos corações do Teu povo, aos corações dos famintos e necessitados, ó Pai. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor revele, mostre esta palavra aos corações daqueles necessitados, ó Pai. Que haja cura, prodígios, milagres e maravilhas, Senhor, no meio de cada um desses amados ouvintes que vem nos ouvindo diariamente, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, que possamos tirar um pequeno contexto deste texto e sermos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém. Primeiro, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Desta feita, o nosso tema é edificação cristã. Olha o que Paulo está dizendo na parte B do versículo 10. Paulo diz: e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Deus, Ele fala de várias maneiras, de várias as formas, através de apóstolos, através de pastores, através de doutores, através de evangelistas, através de profetas, através do quintuplo de Efésios, de uma maneira para que ele possa edificar a sua igreja, para que ele possa edificar os seus escolhidos, seus filhos aqui na terra, para preparar o teu povo para o grande dia que está por vir, conforme Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, preciosos ouvintes, observe vocês que a palavra edificação, se você for buscar, em cima do tema que nós estamos dizendo nesta vez, a palavra edificação, ela significa ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral e religioso. Isto quer dizer a palavra edificação. É uma palavra muito conhecida no nosso meio, de forma que não temos como não entendermos o que é edificação. Por isso que Paulo aos Efésios, quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11,
Ele disse, e ele mesmo, se tratando de Deus, ele deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. No versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus, ele se preocupa conosco, Deus se preocupa com os seus filhos. E ele, se preocupando, ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós ali na cruz do Calvário, para tomar sobre si as nossas dores, tomar sobre si as nossas enfermidades. Então esta palavra edificação, ela é tão conhecida no nosso meio, porém é um grande desafio que esta era em que nós estamos vivendo está sofrendo. É o desafio da unidade, é o desafio do aperfeiçoamento, é o desafio de estarmos unidos em um só pensamento, em um só propósito, porque Paulo está dizendo, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porém, nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos cansados até mesmo de ver tantas picuinhas, tantas intrigas entre irmãos, entre pastores, entre a sociedade, de tal forma que está sendo um tanto difícil para os próprios eleitos, escolhidos de nosso Senhor Jesus Cristo, viver uma vida cristã sem se contaminar com este mundo. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que lá no início, lá em São João, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus orando, ele disse, não rogo somente por este. Quando Jesus estava orando ali a Deus, quando ele estava pedindo ao Pai, ele disse, Senhor, ele disse, eu não rogo, Pai, somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó irmão, é um desafio, porém é possível para os eleitos que têm mentes semelhantes, para os eleitos que vivem nesses dias em que nós estamos vivendo, crendo numa unidade perfeita, crendo na palavra de Deus conforme ela é, crendo na santificação do corpo, na santificação da alma, na santificação do espírito. Não tem como na edificação cristã um irmão falar mal do outro. Não tem como um membro desonrar o outro membro, porque ambos faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. E o profeta de Deus, na mensagem O Filtro do Homem que Pensa, no parágrafo 16, ele disse, como os dias se aproximam e o caminho se estreita, nós queremos nos ajuntar. Como nós nos sentimos bem quando nós estamos em companheirismo. Como nós sentimos bem quando nós estamos em uma reunião sadia cristã. Como nós nos sentimos agradecidos a Deus, gratos pelos irmãos que nós temos, pelas irmãs, pelos pastores que Deus nos tem dado. Como nós nos alegramos quando nós vemos o povo unido,
quando nós vemos os pastores unidos, quando nós vemos uma edificação sendo levantada por Deus, isto alegra a nossa alma. No meio de um mundo tão cheio de política, cheio de coisas de indiferença, mas Deus tem um povo separado, zeloso de boa obra. E o profeta de Deus continua dizendo: meu Deus, nós devemos somente ser um corpo. Olha só, ministro que me ouve nesta hora, o profeta está dizendo: nós devemos ser somente um corpo. Somente um corpo, e o corpo ele não pode ser dividido. A partir do momento que um corpo se divide, este corpo ele é morto. Como a cabeça ela pode dizer que quer se dividir do corpo, como o corpo pode dizer que quer dividir-se das pernas, dos membros inferiores. Não tem como membros inferiores querer se apartar dos membros superiores. Ambos têm que estar juntos, ambos têm que estar unidos. Ambos têm que estar torcendo um para o outro. Não com coisas, com indiferenças que não agrada a Deus. Pelo contrário, está matando até mesmo a igreja. Está matando até mesmo aquela ovelhinha que está sendo escandalizada por comportamentos ministeriais de homens que muitas das vezes parece que pensam em si mesmo e não se preocupam com o que está passando a situação espiritual daquela ovelhinha, mas estão gananciosos, brigando por lideranças próprias, brigando por lideranças pessoais, onde Deus não está agindo, que Deus não está se agradando destas coisas. E o nosso profeta, ele ainda continua nesse parágrafo 16. Ele diz: devemos agir juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças. Mas como é difícil esquecer a diferença do irmão. Como é difícil para a mente humana esquecer as diferenças de uma irmã. É mais fácil para a mente carnal criticá-la. É mais fácil para a mente carnal julgar esta pessoa. Se porventura estou falando a alguém nesta situação, você carece de nascer de novo, minha irmã. Você carece de nascer de novo, meu irmão, porque sem a edificação cristã, sem o ajuntamento, sem a união deste corpo, você não subirá, nós não subiremos, se não estivermos unidos com o mesmo propósito. Somente continuamos nos ajuntando, à medida que vemos aquele dia se aproximando, agrupando-nos juntamente todos com um só acordo e um coração. E se algum irmão ou irmã sair do caminho de qualquer maneira, não faça nada mais senão orar por aquela pessoa, em amor, sempre considerando uns aos outros. Nunca um de vós saia do caminho. Não saia, meu precioso ouvinte, deste caminho. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizer: irmão Márcio, eu saí de uma denominação porque as coisas eram cheias de politicagem, as coisas eram muito carnal, irmão Márcio. E agora o que eu
Devo fazer como devo vencer estas coisas. O profeta de Deus nos dá receita, meu irmão. Olhe para Jesus. Olhe para o Calvário que você vai vencer. Não olhe para aqueles críticos, para aqueles separatistas. Não olhe para Coré, para Birão. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé nesta hora. Porque o caminho vai se estreitando, a coisa vai ficando difícil. Mas Deus é o que é responsável por nós. Deus que começou esta obra em você, minha irmã. Deus que começou esta obra em você, meu irmão, e Ele está aperfeiçoando. E neste aperfeiçoamento que Ele está fazendo, Ele está tirando as escórias de nós. Ele está tirando, Ele está nos passando por uma moenda. E é difícil, na verdade, mas nós estamos vencendo. É difícil, mas nós estamos avançando. Nós estamos chegando lá. Falta pouco, mas vamos permanecermos unidos. Vamos permanecer juntos. Vamos permanecer no caminho. Como os dias de Noé, quando aquele povo, aquela família entrou na arca. Estava difícil dentro da arca, mas o único lugar de salvação para eles era dentro da arca. Tinha ali mau cheiro, era misturado com animais, era coisa ruim, não era fácil, mas ali era o lugar de segurança para eles. O lugar de segurança para você nesta mensagem. Não tem como você que é eleito sair dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas é apenas avançar, é apenas prosseguir, é apenas continuar caminhando. Deus vai te levando, Deus vai te conduzindo, Deus vai te guardando, Deus vai cuidando de você. Como Ele cuida de mim, como Ele cuida de nós. Isto é muito bom. Na mensagem, o sinal 248 a seguir, o nosso profeta, ele diz: Deus está movendo sua igreja e mostrou tudo. Nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo, observando, vendo o que Ele está fazendo, observando sua natureza e tudo, porém agora o sinal tem que ser aplicado. Ele tem que ser aplicado e esta é a única coisa. Aquele que não nascer do Espírito e da água de modo algum entrará. Devemos amar uns aos outros. Os crentes devem se separar do mundo. Não faça pouco caso disso. Olha o desespero do nosso profeta. Devemos amar uns aos outros. Os crentes devem se separar do mundo. Devemos se separar das coisas erradas. Como Paulo chega a dizer aos 1 Coríntios capítulo 13. Você que conhece esta escritura, o que Paulo diz ali? Paulo chega a dizer, intitular como a suprema excelência da caridade. Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria.
E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Olha o versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 13. A caridade é sofredora. A caridade é sofredora, meu ouvinte. Tenha prazer em sofrer por caridade. Tenha prazer em sofrer por carregar este nome sobre a sua vida. Tenha caridade por você ser chamado de cristão. Tenha sim esta alegria, este gozo na sua alma, esse regozijo de ser chamado por este nome, às vezes de fanático, seja o que for. Tenha alegria, tenha gozo, tenha regozijo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes você está sendo perseguida, às vezes você está sendo caluniada, mas não se preocupa. Deus está velando por você, Deus cuida de você. Deus ama ter companheirismo contigo. O profeta disse ainda, no 249 da mensagem O Sinal, ele disse: agora, vocês que estão escutando isto nas fitas, vocês mulheres, vocês homens, escute um minuto. Se alguma vez creram em mim, creia nisto agora. É hora de parar de se irritarem um com o outro. Creia na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo e ame, e honre, e respeite um ao outro. Homens, respeite suas esposas. E eu digo agora, ministros, respeite um ao outro. Irmãos, respeite um ao outro. Respeite os seus lares, una o seu lar. Porque recorde, este cordeiro é para o lar, não só para um, para todo o lar também. Tudo tinha que ser trazido para dentro. Devemos amar um ao outro, e os crentes devem se separar do mundo. Notem, eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem. Eu creio que nesta hora você não está reunido aí, você não está apenas ouvindo este programa, apenas ouvindo, não, você está desejando e você está aplicando sangue, você está aplicando isto na sua vida, você está dizendo aí no seu coração: amém, amém, amém. Eu creio que você está dizendo isto. O profeta de Deus diz na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 34. Ele disse: nunca deixe um pequeno ismo, ou alguma coisa ou outra, ou algum sentimento ruim surgir entre vocês. Tire isto agora mesmo do caminho. São as pequenas raposas que estragam as uvas. Vocês sabem, então mantenha isto afastado do caminho. Qualquer sentimento estranho, vai e fale à pessoa e a respeito daquilo. Diga: eu estou errado, eu não me sinto correto em relação a você ou algo. Ajuda-me a orar sobre isto para que eu melhore. Porque não queremos nada a não ser apenas o puro e inadulterável Espírito Santo de Deus no nosso meio. Isto é tudo que queremos. Então, com os dons e as coisas, darão tudo certo e seguirá correto.
No 37 ele disse: agora Satanás constantemente te atacará, até que você esteja exterminado sobre a terra. Apenas recorde disto. Você nunca terá uma trégua, mas uma luta acontecendo o tempo todo, porque você está em uma batalha. Estou no campo há 31 anos e tenho lutado cada polegada do caminho. Isto é correto, Israel teve que lutar cada polegada do caminho. A Palestina foi dada a eles, mas eles tiveram que lutar cada polegada do caminho para obtê-la. Lute nesta hora por sua vitória. Lute nesta hora pela união dos seus filhos. Lute nesta hora pela união da sua igreja. Lute nesta hora pela união dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus pais. Lute agora pela sua vitória. Lute agora pela sua cura. Lute agora pela sua libertação. Lute agora para o seu batismo. Se você não foi batizado, você carece de ser batizado. Você carece de mergulhar nestas águas. Você carece de ser cheio do Espírito Santo. Porque nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo, meu amado ouvinte. Ele pode te ajudar nesta hora. Ele pode te abençoar ricamente nesta hora. Mas esteja unido. Esteja, conforme já dito, puxando a corda para o mesmo lado. Porque os pássaros da mesma plumagem eles voam junto. E você é a águia, você não precisa ficar comendo no galinheiro com as galinhas. Você não precisa ficar ouvindo estes mexericos, esses fofoqueiros de plantão, estas fofoqueiras de plantão. Saia disso agora. Suba para as alturas, ganhe os ares e você receberá a virtude do Altíssimo. Você receberá o Espírito Santo agora mesmo, nesta hora, pelo desejo que está no seu coração, pelo clamor que está na sua alma agora. Deus te visita, Deus te abençoe, Deus te cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.